Sinto que se eu não for forte e cuidar de todos, todos vão morrer. Olá, o meu nome é Geis Oliveira, sou psicanalista e agora você está no quadro SUS da terapia, no qual pego o relato de um seguidor ou seguidora, analiso e trago aqui respostas práticas de como resolver o assunto em questão. E o caso de hoje é de uma seguidora, então já te convido a pegar aí um chazinho ou um café e já acompanhar o relato comigo. Relutei muito para pedir sua ajuda, pois é difícil admitir que não estou conseguindo mais dar conta de tudo. Sou a filha mais velha do total de 4 irmãos. Sempre foi exigido de mim que eu cuidasse dos meus irmãos, que ajudasse a criá-los, pois a minha mãe sempre teve a saúde complicada. De tempos em tempos aparece com algo diferente. Cresci, me casei, tenho 2 filhos que já são rapazes, mas sigo ajudando a cuidar da minha mãe e dos meus irmãos. A verdade é que me casei para conseguir sair de casa e diminuir a carga, mas fez foi aumentar, porque o meu marido vira e mexe, está doente e meus filhos também. Preciso permanecer sempre forte, ajudando a todos, cuidando de todos, sustentando a todos. Mas e eu? Quem cuida de mim? Uma vez adoeci e caí de cama. Nenhum deles conseguiu me ajudar direito. Com poucos dias levantei na marra e voltei ao trabalho, pois minha casa e a casa da minha mãe estavam uma zona. Sinto que se eu não for forte e cuidar de todos, todos vão morrer. Sinceramente, não sei se existe solução para o meu caso, pois todos são dependentes de mim e não posso deixá-los desamparados. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ela, tá, por ter se aberto, por ter dado esse voto de confiança, de falar, de admitir que não está dando conta, porque pelo padrão de comportamento que ela tem, com certeza foi realmente muito difícil ela entrar em contato. Então, muito obrigada. Então, com muito respeito e carinho, eu buscarei ser direta e didática, ok? Aqui nós temos uma mulher com um padrão de comportamento narcisista. Não estou falando da patologia, estou falando de um comportamento. Esse padrão dela foi desenvolvido ainda na infância, tá? Porque foi exigido dela que ela assumisse o posto de mãe, tanto dos irmãos quanto da própria mãe dela. Pelo relato dela, a mãe era ausente em suas funções e com certeza era ausente emocionalmente. E embora ela não fale no relato, mas com certeza o pai dela também era ausente emocionalmente e nas funções de prover, proteger e liderar a casa. Então, enquanto criança que não tem ali adultos que estão assumindo o verdadeiro papel, ela acabou sendo jogada para esse lugar. Ela não teve escolha nesse primeiro momento. Era uma questão de vida ou morte. Ela assumir esse lugar da mãe e também, de certa forma, do pai. Ela cresceu, conseguiu se casar, mas mesmo assim ela acabou mantendo esse padrão que vinha dali da infância, né? Então ela acabou arrumando um marido que faz com que ela preencha o mesmo lugar, que ela realize a mesma função que ela realizava na casa dos pais. Eu preciso deixar muito claro aqui que o nosso inconsciente e o nosso emocional não se guiam pela lógica do nosso consciente, que a gente vê que algo nos faz mal, que algo não está legal e a gente simplesmente quer trocar e consegue trocar. Não é assim que as coisas funcionam. Nosso inconsciente, as nossas emoções seguem exatamente o padrão das conexões neurais que foram formadas ali na nossa infância e na nossa adolescência. Importante frisar aqui que o nosso inconsciente segue os padrões do que nós interpretamos, tá? Do que nós internalizamos. E isso é que se torna verdade absoluta, independente do que outras pessoas contam, independente do que outras pessoas interpretam de uma mesma situação, para o nosso emocional, para o nosso inconsciente, a verdade absoluta é o que nós interpretamos. E é justamente essa nossa interpretação que precisa ser tratada. Dito isso, vamos agora para a solução desse caso. Eu quero que você que está me acompanhando aqui nesse caso, preste muita atenção no que eu vou explicar e verdadeiramente aprofunde nessa reflexão, tá? Toda doença possui uma ou mais utilidades, certo? Só existe doente se existir quem cuida, tá? Uma pessoa só cai no chão se houver outra
que vai servir de colchão para amaciar a sua queda. Essa senhora lá na infância, por negligência dos pais, tá? Sem culpa nem desculpa, por negligência dos pais, ela acabou desenvolvendo o padrão narcisista, tá? Que é cuidar de tudo e de todos, desenvolveu ali uma síndrome de Mulher Maravilha, né? Que quer resgatar todo mundo, que quer dar conta de tudo. Ainda cedo ela entendeu, internalizou que o valor dela enquanto mulher está em cuidar das pessoas. Então sim, ela precisa de pessoas perto dela que precisem dos cuidados dela, né? Então ela precisa de pessoas fracas, de pessoas adoecidas, de pessoas dependentes, de pessoas passivas que vão necessitar dos cuidados, do que ela tem para oferecer. Porque é através desses cuidados que ela se sente reconhecida, que ela sente que ela é importante, indispensável, inclusive que ela se sente amada. O grande problema aqui é porque as forças dela não são eternas, né? A vida dela aqui na Terra não é eterna. Então, se ela continuar do jeito que está, ela pode acabar desenvolvendo algo, ela pode sobrecarregar o corpo dela de tal forma que ela vai acabar partindo antes da hora. E é doloroso ouvir isso, mas eu preciso dizer, ela partindo, cada uma dessas pessoas que são extremamente dependentes dela hoje, cada um vai dar seus pulos, vai resolver o que precisa ser resolvido para poder seguir vivendo sem ela. No caso dela, que tem um comportamento narcisista, né, muito ali enraizado, gente, não tem como ela resolver isso sozinha. Então, sim, ela precisa ir para a terapia, tá? Ela vai precisar da ajuda de um bom profissional que consiga ali trabalhar essas dores, pegar essas feridas que estão tão enraizadas e que se tornaram parte de quem ela é. Infelizmente, essas dores, esses traumas foram costurados à essência dela. Então, é como se ao tirar esse comportamento, ao mudar esse comportamento narcisista, ela se perdesse da própria identidade. Então, por isso, a necessidade de um bom profissional trabalhando com ela. Em resumo, o processo terapêutico dela precisará ser feito de forma que ressignifique os traumas, que reconfigure os aprendizados que ela teve, tá? Inclusive, ela vai precisar fazer uma limpeza de núcleo emocional, ou seja, ela vai ter que trabalhar todos os relacionamentos que ela tem com mãe, pai, independente de estarem vivos ou não, com os irmãos, com o marido, com os filhos, ela vai precisar mexer em todas essas relações e começar a olhar o que está nesses contratos emocionais, o que está ali nas cláusulas desses contratos, para então ela modificar e fazer de forma que ela mantenha os relacionamentos, mas que os relacionamentos comecem a funcionar de uma forma mais saudável. Em paralelo, ela vai precisar realizar tarefas para poder trabalhar a autoestima dela, tá? De forma que ela desenvolva um novo olhar, para poder entender que o valor dela não está somente em cuidar das outras pessoas, que ela é muito mais do que isso. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Todo relacionamento é feito de cláusulas emocionais. Somos nós que definimos como as pessoas se relacionam conosco. Somos nós que permitimos com que as pessoas façam ou deixam de fazer algo, tá? Somos nós que ditamos qual que é o tom do diálogo, o que pode ser realizado ou não, o que as pessoas podem nos pedir ou não, tá? É um fardo muito, muito pesado ser o remédio que não vende na farmácia. Então, na hora do processo de mudança, pensa com relação a isso. O desconforto vem, porque é necessário encarar uma série de feridas, mas eu garanto que vale muito a pena mudar as relações de forma que se tornem saudáveis, tá? Porque o amor não é sinônimo de dor, não é sinônimo de sofrimento. Isso tudo pode ser resolvido. E para você que ficou até aqui, me conta aqui nos comentários o que você achou do caso de hoje. E se você deseja participar do SUS da terapia ou contratar os meus serviços particulares, pode entrar no link da minha bio ou me chamar por direct. Saiba que você não está só. Eu posso te ajudar. Até o próximo caso.